A mensagem do pastor Fernando Iglesias tem por título Falta Você. O programa Esperança no Ar começa agora. Sua agressão, guerra em toda parte, destruição, tanta tragédia, tanta aflição. Existe, no entanto, esperança no ar. A esperança é Jesus voltar. Esperança para o novo irmão. A esperança e poder ao alcance de todo que crê. O que crê em Deus, em E foi por amor que eu escolhi tornar-me um ser humano. E foi por amor que eu me entreguei, cumprindo esse plano. Por amor escolhi viver, mestre e aprendiz, ouvindo a Escritura, vivendo o que ela diz. E foi por amor que eu dei visão, curei aquele cego. E foi por amor que eu acalmei o furor da tempestade. Por amor eu deixei o céu e vim pra te salvar. Deixei a minha glória, meu trono e meu lugar. Eu vim aqui pra ensinar, curar e reviver. Eu vim provar naquela cruz que o amor pode vencer. E foi por amor que eu revivi, ao ser por Deus chamado. E foi por amor que afinal venci as trevas do pecado. Por amor eu subi ao céu e um dia vou
Eu aprendi uma vez de que o bom pastor não é aquele que sai da igreja e a igreja fica chorando por causa da falta dele. O bom pastor é aquele que, quando sai da igreja e outro vem para o lugar, o outro que vem consegue levar o trabalho do mesmo jeito que aquele querido que saiu fazia. E eu tenho certeza de que eu ficaria muito feliz e muito satisfeito se todos vocês que vieram começaram a vir por causa dessa programação, continuassem a vir aqui nessa igreja, nas igrejas onde vocês assistem, nos auditórios, nos lugares onde vocês estão. Isso daria um tremendo sentimento de felicidade a mim e a toda essa equipe tão maravilhosa que trabalhou nesse evento. Isso seria realmente a maior de todas as realizações para nós. E nós vamos estar orando para isso. Aí na igreja onde você está, aí no auditório, continua a programação. Aqui nessa igreja também continua a programação. E eu quero começar essa noite convidando você e pedindo para que deixe com que o Senhor Deus guie você, e como eu tenho dito aqui, não acredite em nada daquilo que eu prego. Não acredite. Vá à Bíblia e confirme se o que eu prego é verdade segundo a Bíblia. E assim você faz com qualquer pessoa que estiver pregando a palavra de Deus. Faça isso e deixe o Senhor guiar a sua vida. Nosso último tema dessa série tem como título Falta Você. E eu gostaria de convidar você para nós lermos juntos um texto bíblico especial. Ele está em João, no capítulo 20, e diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Que pedra era aquela? A pedra do túmulo, da sepultura. Sepultura de quem? De Jesus. Maria foi e viu que a pedra do túmulo estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, esse era João, e disse para eles: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me toques, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. A gente não consegue ver essa cena, mas consegue imaginar, não é? Um sepulcro vazio. Maria chega ao túmulo e o túmulo está vazio, Jesus não está mais lá. Aquele fim de semana sem Jesus
foi o fim de semana mais triste de toda a face da terra. Você imagina que antes de Jesus nascer, as pessoas que caminhavam aqui no mundo andavam em trevas, e a Bíblia diz em João que Jesus é a luz do mundo. Então, quando Jesus apareceu, a luz de Jesus ofuscava a vista das pessoas, e elas não conseguiam compreender direito o que Jesus falava, o que ele era, o que ele representava. Mas durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra, elas se acostumaram com a presença da luz do mundo aqui. Por isso, quando a luz do mundo se apagou, de novo o mundo que andava na luz estranhou a falta da luz e ter agora que andar em trevas. É quando você acorda de madrugada, você acende a luz, aquilo ofusca a sua vista. Assim foi quando Jesus nasceu. Ou quando você vai se deitar, e você antes de deitar olha bem o caminho para a cama, porque você sabe que ao apagar a luz, você não vai estar enxergando nada dentro do quarto. O primeiro fim de semana sem Jesus na terra. Quando eu era menino, nós nos mudamos para uma cidade no interior de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, chamada Jacareí. Eu tinha 9 anos de idade. E aquela época foi uma época assim, muito fantástica, gostosa na nossa vida, porque nós mudamos para uma rua diferente. Ela era uma rua de terra, não era asfaltada, era uma rua sem saída, por isso ela era o paraíso dos meninos, dos moleques, não é? Quando o caminhão parou na frente de casa para mudar, a casa era uma casa bem pequena, não tinha recuo da calçada, então a parede ficava bem na calçada. Meu irmão e eu corremos para a janela do quarto, abrimos a janela e ficamos olhando para a rua, porque tinha já uma série de meninos brincando ali na rua. A gente olhava pela janela, não conhecia ninguém ainda, com a cara de quem diz assim: por favor, convide a gente para brincar. E menino é assim mesmo, né? Enquanto a gente olhava aquela molecada brincando na rua, não demorou muito, talvez uns 10 minutos, um menino parou na frente da janela e disse assim: vamos brincar com a gente? O convite foi longo demais e suficiente para a gente sair correndo da janela, passar lá pela mãe e dizer: mãe, nós podemos brincar na rua? Pode, filho. E os tempos eram outros, né? Outros, fomos lá para a rua brincar, e eu mal pensei que ali começaria uma grande amizade, um período maravilhoso, fantástico da nossa vida. Aquele menino que nos chamou para brincar, ele se tornaria o meu melhor amigo de infância. Ele era filho de judeus e por isso o nome dele era o nome de um profeta da Bíblia. Ele se chamava Amós. E eu fiquei conhecendo o Amós cada vez mais, morava aí 3 casas para cima da nossa, e todos os dias a gente ia brincar. Com o Amós eu aprendi um monte de brincadeiras que eu não conhecia assim, não sabia. Por exemplo, eu aprendi com ele a rodar peão. Um menino, quando vê o outro rodando peão pela primeira vez, assim, isso deve ser fácil, imagina, é só enrolar a corda, o outro fez assim, aquilo rodou, não é? Vai tentar rodar peão a primeira vez na sua vida, e o peão vai sair rolando e não rodando, não é? Mas menino não tem problema, porque menino tem todo o tempo do mundo suficiente e disponível para poder ficar tentando milhares de vezes até rodar o peão, não é? Eu aprendi com ele, por exemplo, a fazer uma pipa e empinar, não é? Minha mãe empinava pipa com a gente quando a gente era criança, mas eu não sabia fazer, e com ele eu aprendi, e tipos diferentes, e a gente gostava daquela pipa assim que a gente dizia o seguinte: de bicava. Você sabe o que é isso, não? Ó, ela fazia assim, de ponta cabeça, não é? E aquilo era o máximo. Eu não sei se é porque meu amigo era judeu e eu espanhol, não passou muito tempo, a gente fez uma sociedadezinha para fabricar pipa e vender para os amigos, não é? Mas isso é assim mesmo, né? Eu aprendi com ele, eu não imaginava que tinha tantas brincadeiras diferentes para a gente fazer, por exemplo, com bolinha de gude. E quantas brincadeiras. Aliás, aquela rua ela era mágica, porque é o seguinte: naquela rua a gente não tinha as estações do ano comum. Não era verão, inverno e primavera. Vou dizer para você como é que era. Um dia meu amigo Amós levou para a garagem do pai dele. O pai dele era um engenheiro da General Motors, ali em São José dos Campos, e por isso todo ano tinha um Opala 0 km. O Opala era o carro, não é? Era uma coisa chique, né? Mas ele não levou para mostrar o Opala. Eu entrei ali e tal, e lá no cantinho da garagem, ele pegou um negócio que estava ali e disse: olha isso aqui. Eu disse: que coisa é essa? Ele disse: isso aqui é um carrinho de rolemã, você nunca viu? Não, nunca vi.
Como é que a gente dirige isso? Rapaz, senta aqui e dirige assim. Ele botou logo o pé ali. Eu digo, rapaz, esse carrinho a gente dirige com o pé. É? E como é que ele anda? Disse, empurra aí. E eu fui empurrar o meu amigo Amós, né? Eu digo, puxa, mas que negócio legal, posso dar uma volta? Você não só pode dar uma volta, mas vou ensinar você a fazer um carrinho de rolemã para você. Um só para mim. E aí começou a nossa peregrinação, não é? Se você foi menino como eu, você sabe como é que é. Passando pelas serrarias do bairro e pedindo para os donos das serrarias, olha, tem restinho de madeira aí que a gente quer fazer um carrinho de rolemã. E as oficinas mecânicas então? Moço, ó, por favor, quando tiver uma rolemã aí, guarda para a gente, nós estamos fazendo um carrinho. E voltava lá quase todo dia para saber se já tinha chegado a rolemã, não é? Naquela rua as estações do ano eram assim: estação da bolinha de gude, estação do carrinho de rolemã, estação da pipa, estação do peão e a da bola do futebol, que era todo dia, né? Era assim, chegava às 5 horas da tarde da escola, 5h15 a gente praticava um negócio que chamava arremesso de mochila, pela janela, já ia para a cama assim, pá, malemar dava tempo de trocar a roupa e já a gente estava na rua para jogar o futebolzinho de cada dia, né? Aquilo era uma coisa. Nosso time tinha até camisa, a gente comprou uma malha assim branca, compramos os números separados e a mãe de cada um teve que costurar o número atrás da camisa. E todo mundo queria ser a camisa 10 naquela época, né? Era a camisa 10, por causa do Pelé, lógico, que era o nosso ídolo da época, né? De futebol. Bom, aquela rua era mesmo fantástica. Com o meu amigo eu aprendi coisas maravilhosas. Mas sabe, a gente vai ficando mais velho, né? O tempo vai passando, a gente vai tendo outros interesses, né? Com 15 anos eu me mudei de lá daquela rua. E nós nos mudamos da cidade também. 15 anos, fomos para outra cidade, aí nós mudamos para o outro lado de São Paulo, lá para Sorocaba. E eu perdi o contato com o meu amigo, perdi o contato com o Amós. O tempo foi passando, e eu fui fazer teologia, estudei 4 anos de seminário. Quando eu estava no 3º ano de seminário de teologia, faltava assim uns 6 meses para eu me casar. E eu sempre ficava pensando assim, será que o meu amigo, o Amós, ele lembra de mim, ele pensa em mim tanto quanto eu penso nele? Coisa de adolescente, de jovem, não é? Porque a gente sabe que uma amizade mesmo, a gente não esquece. Mesmo que você fique anos sem falar com a pessoa, sem falar nem pelo telefone, quando você se encontra com ela, parece que encontrou ainda ontem, não é? Mas eu pensava, será que ele ainda pensa em mim tanto quanto eu penso nele? De repente, em casa, chegou um convite de casamento. No remetente, meu amigo Amós. Eu abri o convite, era o nome dele, ele ia se casar. Eu fiquei tão alegre, porque eu pensei assim, meu amigo não só lembra de mim, como ele me mandou o convite para o casamento dele, e como ele vai se casar mais ou menos na mesma época que eu. Faltava assim uns 6 meses, ele ia se casar uns 3 meses antes de eu me casar. E eu pensei, puxa, a nossa vida até correu junto assim, não é? Foi mais ou menos assim, do mesmo jeito. E ele vai se casar pertinho da época que eu vou me casar também. Mas foi um misto assim de alegria e de tristeza. Porque, como eu disse, eu era estudante, não é? Você imagina, um estudante que não trabalha, minha profissão era ser estudante. E eu estava me preparando para casar. Para dizer a verdade, eu era mesmo assim um pé rapado, não tinha um tostão furado. E todo o dinheiro que a gente não tinha, a gente ainda estava guardando para o casamento. Se é que isso é possível, né? Você sabe como é que são essas coisas, não é? A gente esperando para casar, esperando dar o dinheiro. Para você ter uma ideia da época, pobre não casa quando marca a data, casa quando o dinheiro dá, né? Nós namoramos 7 anos para casar, até chegar lá, não é? É isso, é verdade. 7 anos, bom. E eu lá naquela dificuldade e tal, e eu digo assim, agora, eu vou para o casamento do meu amigo, eu não tenho dinheiro para ir para lá. Não era tão longa a viagem, mas eu não posso ir sozinho, eu tenho a minha noiva. Eu vou assistir o casamento do meu amigo, eu quero levar minha noiva também, eu quero que ele conheça. Eu não tenho dinheiro para pagar minha passagem e a dela também, a gente está se preparando para casar, como é que eu faço? Mas uma coisa diz assim, você tem que ir ao casamento dele. Eu disse assim, eu sei que eu tenho, mas não tenho dinheiro. E você sabe, para quem não tem nenhum dinheiro, até a passagem de ônibus é muito.
Não é verdade? É ou não é? Imagina, era uma passagem de uma cidade para outra. E aquela coisa, mas eu não posso, mas você tem. Eu digo, bom, não tem jeito, eu tenho que ir ao casamento. Eu vou dar um jeito. Pedi um dinheirinho emprestado para o meu pai. Aliás, eu estou pensando que eu não devolvi até hoje esse dinheiro. Viu? Mas, assim mesmo, né? Pai também é para essas coisas, né? Bom, fomos minha noiva e eu. Você imagina você entrar numa cidade que você conheceu na infância, 8 anos depois. Você entra pensando que tudo vai estar do jeitinho que você deixou quando saiu, não é? E logo na chegada, enquanto o ônibus entrava assim, eu e minha noiva íamos olhando. Eu não sei nem se ela se encheu, porque eu dizia, nossa, olha aqui não tinha aquele edifício, ali não tinha aquela empresa, puxa, asfaltaram aquela rua, fizeram isso, fizeram aquilo, e a gente entrando pela cidade, tudo diferente. E quando chegamos na rua de casa então? Minha primeira decepção, a rua estava asfaltada, que coisa sem graça. Não era mais sem saída, fizeram um córrego, canalizaram o córrego, não é? E aí passava o asfalto em cima da rua, não é? E não tinha meninos brincando no meio da rua mais, mas não tinha problema. Eu fui andando com a minha noiva e eu dizia para ela, aqui morava o Edivaldo, meu amigo, aqui morava o Enzo, aqui era o Paulinho, João Bosco. Quando chegou lá para cima, chegamos na frente da casa que nós tínhamos morado. Eu olhei para aquele portão assim, e digo, parecia que era tão grande essa casa. Quando a gente é moleque, as coisas parecem tão grandes, né? O pai da gente parece tão grande, não é verdade? E quando a gente cresce, às vezes descobre que ele é baixinho, não é? Essa casa parecia tão grande, estava lá aquela casa. 3 casas para cima estava lá a casa do meu amigo, do Amós. Era um sobradão alto assim. Eu estiquei a mão assim para tocar a campainha e me dava a impressão que quando eu tocasse a campainha ele ia sair de short lá e ia dizer, Amós, vamos brincar. Toquei a campainha, apareceu a mãe dele lá, vocês aqui, nos chamou, nós subimos, sentei na sala, uma ansiedade para poder encontrar o meu amigo, como ele estaria, não é? De 15 para 23 anos, não é? De repente, uns passos pelo corredor, meu amigo estava chegando, apareceu na sala, eu corri para dar um abraço nele, pensei comigo, como ele está diferente, ficou alto, magro, não é? Ele deve ter pensado, como ficou diferente, baixinho, gordinho. Quando a gente não encontra alguém há muito tempo, é assim, não é? É assim, tanto tempo que não encontra, né? Mas a gente se abraçou naquele dia, foi uma emoção tão grande. Fiquei muito emocionado, como eu fiquei ainda agora há pouco, vendo aquelas imagens aqui, não é? Meu amigo me abraçou, olhou nos meus olhos assim, a gente tinha os olhos meio marejados, e ele falou assim, eu sabia que você viria. Me deu uma vergonhinha assim, sabe? Que eu tinha pensado em não ir, não é? Mas não tem problema, o que interessa é que eu estava lá, não é? Eu fui lá, e eu tive o prazer assim, porque nós fomos, ele só se casou no civil, nós fomos uma das 20 famílias convidadas mais ou menos, pouca gente no casamento, e eu pude acompanhar o casamento do meu amigo. Coisa maravilhosa é uma amizade. Nesse primeiro fim de semana sem Jesus na face da terra, de manhãzinha, como acontecia sempre, os portões de Jerusalém foram abertos. Naquele dia, uma multidão invadiu a cidade. No meio da multidão havia prostitutas, cegos, leprosos. Todos eles olhavam ao redor procurando onde estaria Jesus. Todos eles olhavam, perguntavam uns para os outros, onde ele está? Cadê ele? Cadê Jesus? Todos se calavam. Os maiorais se escondiam dentro do templo e dentro das suas casas. Eles haviam levado Jesus a um julgamento injusto. Sabe, queridos, algumas vezes na vida da gente, o poder do céu se encontra com o poder da terra, e parece que o poder da terra e das trevas vai esmagar o poder dos céus. Não é verdade? Você imagina que Satanás, o rei das trevas, conseguiu guardar a luz do mundo dentro de uma sepultura. Foi o que ele fez. Mas foi só por pouco tempo. Porque aquele não era o último dia da face da terra. Aquela sexta-feira não era o último dia. Aquele sábado não era o último dia. Viria o primeiro dia da semana. E como nós lemos no texto,
Jesus ressuscitou no primeiro dia, o anjo chegou, deu a ordem: filho, teu pai te chama, e Jesus saiu do meio dos mortos, ele retomou a vida pelo poder que havia nele. De repente Maria entra desesperada no túmulo, vê que o Senhor não estava mais lá. No lugar do corpo de Jesus, ela vê os panos que envolviam o corpo de Jesus, e vê um homem sentado à cabeceira e outro aos pés do lugar onde havia estado o corpo de Jesus. E ela começa a chorar desesperadamente. Ela está frustrada, ela está magoada. Não bastava a cena que ela tinha visto, não bastava a morte de Jesus, não bastava o sofrimento dele. Agora ela pensava, ainda, além de tudo, roubaram o corpo do Senhor Jesus. Algumas vezes na vida da gente, quando as coisas estão indo mal, quando elas estão ruins, e a gente olha e diz assim: meu Deus, aonde eu cheguei, não pode acontecer pior do que isso. E passa um tempinho e você descobre que ainda pode acontecer pior, não é? Não é assim às vezes que acontece com a gente? Você ainda descobre que pode acontecer coisa pior, e às vezes a gente tem saudade da desgraça anterior, porque ela ainda era um pouquinho melhor do que a atual. Maria olhou, pensou: roubaram o corpo de Jesus. Os anjos perguntavam para ela: por que você está chorando? Ela dizia: porque roubaram o corpo do meu Senhor, eu não sei onde o puseram. E Jesus, vendo o desespero de Maria atrás dela, Jesus fala com ela. Maria olha para Jesus e ela pensa que Jesus é o jardineiro. Não dá para entender como Maria olha para Jesus, fala com ele, ela que o havia acompanhado tantas vezes, ela vê os olhos de Jesus, ouve a voz dele, e ela pensa que ele é o jardineiro. É porque, queridos, nós muitas vezes só vemos e ouvimos aquilo que nós queremos. Quantas vezes Deus já abriu a palavra dele diante de você e disse: filho, essa é a verdade. Aí você ainda fica se perguntando: Senhor, será que é isso mesmo? Quantas vezes você pediu para Deus uma resposta, e Ele mandou uma resposta através da sua esposa, Ele mandou uma resposta através de uma criança, Ele mandou uma resposta através de um programa de televisão, Ele mandou uma resposta através de uma música que você escutou, um hino. Você ainda fica perguntando: Senhor, será que essa é a sua resposta mesmo? Talvez não, eu estou em dúvida. Nós só vemos e ouvimos aquilo que nós queremos. Quantas vezes o Senhor arrastou você para dentro de uma igreja, chamou você, e você ainda olha para ele e diz: Senhor, não deve ser comigo, será que é comigo mesmo isso que está acontecendo? Será que o Senhor está me chamando mesmo? Não tenha dúvida, filho, quando Jesus olha nos seus olhos, quando Ele lê a sua alma, quando Ele fala as suas necessidades, quando Jesus entra dentro das suas necessidades, quando Ele fala a você como se você fosse a única pessoa na face da terra, no meio de uma multidão de pessoas, quando Ele olha para você através das lentes de uma câmera e através de um aparelho de TV ou de um telão, e Ele fala ao seu coração, à sua alma, como se alguém tivesse contado toda a sua vida para aquele que está pregando lá na frente. Não tenha dúvidas de que é Jesus que fala com você. Maria não reconheceu que era Jesus. Senhor, o Senhor sabe onde o puseram, me diga e eu vou buscá-lo. Maria só reconheceu que era Jesus quando Jesus disse uma palavra mágica. Você lembra que palavra é essa? Qual era a palavra? O nome dela. Quando Cristo diz o seu nome, tudo muda, tudo em volta se ilumina. É assim que acontece. Em túmulo vazio, uma lágrima rolou. Onde estaria o Mestre que Maria sepultou? De coração partido, um estranho conversou, reconheceu a voz no instante em que o seu nome pronunciou. Quando Cristo diz seu nome, tudo em volta se
ilumina, pois ninguém no mundo inteiro diz seu nome assim. A dor se transforma em alegria e as trevas viram dia. Quando Cristo diz seu nome, quando em trevas Cristo veio e me chamou, o poder de sua voz me libertou. Livre eu agora sou. Quando Cristo diz meu nome, tudo em volta se ilumina, pois ninguém no mundo inteiro diz meu nome assim. A dor se transforma em alegria e as trevas viram dia. Quando Cristo diz meu nome, a dor se transforma em alegria e as trevas viram dia. Quando Cristo diz meu nome. Maria não podia nem imaginar que aquele era Jesus. Ela não podia acreditar no que os seus olhos viam e naquilo que ela ouvia. Ela correu para abraçar Jesus. Que Jesus disse a Maria: não me toque, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Algumas pessoas acham que Jesus se encontrou com o ladrão da cruz lá no paraíso, na sexta-feira quando ele morreu. Mas Jesus disse para Maria: não me toques, porque eu ainda não subi para o Pai. Maria sai correndo feita uma desesperada para dizer para os seus irmãos, para os seus amigos, que ela tinha visto, tinha ouvido, tinha falado com Jesus. Mas Jesus continua lá no túmulo. O anjo Gabriel está com ele. Jesus agora vai se apresentar diante do Pai. O anjo Gabriel olha para Jesus, os dois se entreolham, e eles começam uma viagem espacial maravilhosa, fantástica, pelo meio do universo. Enquanto Jesus e o anjo Gabriel voam pelo meio do universo, eles ouvem vozes que vêm dos mundos, muitos dos quais criados por Jesus. Jesus olha para Gabriel e diz: Gabriel, que vozes são essas? Senhor, são os mundos que tu criastes. Eles cantam glórias ao teu nome, porque tu venceste a morte. Agora existe saída para o planeta Terra. Agora os homens que creem em ti, as mulheres, as crianças podem ser remidos. O Senhor poderá buscá-los de novo. Jesus chega nos portais do céu. Os portões estão fechados. 33 anos e meio faz que Jesus saiu da casa do Pai para vir para esse mundo. Por amor a você e por amor a mim. Os portões se abrem. Jesus pisa o céu. O coro de anjos está cantando. Eles cantam um hino que só eles sabem cantar, porque eles prepararam e ensaiaram para o dia da chegada do Senhor Jesus de volta no céu. Ele volta vitorioso. O céu está adornado, existe uma mesa preparada, todos estão esperando Jesus para que a grande festa comece. Jesus olha para o Pai, os dois se reencontram, eles correm e se abraçam, os dois choram de alegria, porque no céu só existe choro se ele for de alegria. O Pai olha para o Filho e diz: Filho, eu não tinha desamparado você, filho.
Eu estava aos pés da sua cruz, enquanto você derramava o seu sangue, eu tinha o desejo de abraçá-lo, eu tinha o desejo de confortá-lo, eu tinha o desejo de arrancar você daquela cruz, filho, mas eu não podia naquele momento, porque o ser humano corria o risco de perder a salvação. Eu sei, Pai, hoje eu sei, mas Pai, o Senhor não sabe, Pai, como é duro ser um ser humano. O Senhor não sabe, Pai, o que é sofrer. O Senhor não sabe, Pai, o que é carregar os pecados da humanidade toda nas suas costas. O Senhor não sabe o que é se sentir desamparado por Deus. Mas eu sei o que os nossos filhinhos sentem lá embaixo. Eu sei. O Senhor entroniza o Senhor Jesus. Ele é coroado, não com uma coroa de espinhos, com a sua coroa de ouro. Ele é colocado à destra do Pai. O céu está em festa. O anjo Gabriel toma lugar na tribuna de honra. Ele vai dar a ordem para que a festa possa começar no céu. E quando ele levanta a sua mão, o Senhor Jesus diz: parem. Todos se entreolham de novo. Os anjos olham para o Senhor Jesus e para Gabriel. Gabriel se aproxima do Senhor e diz: Senhor, o que acontece? Será que nós deixamos alguma coisa de lado? Será que esquecemos de alguma coisa que o Senhor gostaria? Está faltando alguma coisa, Senhor? Naquele dia, queridos, o Senhor Jesus chamou o anjo Gabriel e todos os anjos. E ele diz: venham aqui, eu vou mostrar para vocês. O Senhor Jesus apontou para baixo e disse: está vendo lá? Vocês estão vendo? Lá na igreja de José Bonifácio. Vocês estão vendo espalhados pelos auditórios, igrejas, pessoas assistindo diante de telas. Vocês estão vendo pessoas pela internet. É isso que falta. Faltam os meus queridos. Enquanto eles não estiverem aqui, a festa não pode começar. Naquele dia, queridos, a festa foi interrompida. O céu todo parou. O coro de anjos não cantou a música que tinha para cantar. Eles não comeram as comidas que estavam na mesa. O céu permanece adornado até hoje, simplesmente porque ainda falta você. Qual é a sua resposta para o Senhor Jesus? O túmulo está vazio. Maria logo percebeu. Aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparada. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo a
necessitam estar. Ainda falta você se entregar. Ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir. Há tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Daqui a pouco, queridos, as pessoas vão começar a correr de um lado para o outro, desesperadas. Elas vão apontar para o céu. Uma nuvem estranha. Que nuvem é essa? Um olha para o outro, e aos poucos eles vão vendo que aquilo não é nuvem, coisa nenhuma, porque ela cresce de tamanho, ela cresce em esplendor. É o Senhor Jesus voltando nas nuvens, com todos os seus milhares e milhares e miríades de anjos. O céu está em silêncio, porque ninguém ficou lá. Todos vieram para a terra, para o desfecho final da história desse mundo. O Senhor vem agora, assentado no seu trono, carregando na sua mão o seu cetro, coroado, entronizado. Os seus anjos estão com ele, eles cantam uma música maravilhosa, e diz a palavra de Deus: ressoada a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu não sei que palavras Jesus vai dizer, eu fico imaginando às vezes, mas Ele vai dizer. E quando a voz de Jesus soar, aqueles que ouvirem a voz de Jesus sairão das sepulturas. A voz de Jesus vai entrar nas fendas das rochas, nas entranhas da terra, e você pode imaginar a cena. São milhares deles descendo as colinas, acompanhados com os seus anjos, andando pelos vales, pelos prados. São pais e mães juntos, são filhos e filhas, pais encontrando seus filhos, filhos encontrando seus pais que há tempo já faleceram. Uma multidão de salvos, todos eles. Depois, num abrir e fechar de olhos, nós, os que, se Deus quiser, estivemos vivos, seremos transformados, e juntamente com eles, arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus, nos ares. Você vai chegar na frente de Jesus, Jesus vai olhar nos seus olhos, Ele vai abrir os braços, e sabe o que Ele vai dizer para você naquele dia? Eu sabia que você viria. Eu sabia. Não interessa, filho, se em algum momento da sua vida você olhou mais para os seus problemas financeiros e você pensou: não, eu não posso, eu não consigo ser fiel a Deus passando tanta privação. Não interessa, filho, se em algum momento você olhou mais para os prazeres que estavam à sua frente. Não interessa se em algum momento da sua vida você valorizou mais uma pessoa do que eu. Interessa, filho, que no momento maior da sua vida você abandonou, deixou tudo de lado, me colocou em primeiro lugar no seu coração. E o que interessa, filho, é que você está aqui hoje. Eu sabia que você viria, por isso eu mandei o convite para o meu casamento. Só que no meu casamento, você é a minha noiva. Você é a minha noiva. Você gostaria de ouvir isso do Senhor Jesus? Gostaria? Queridos, a parte mais difícil Ele já fez. Ele já veio a esse mundo e Ele já morreu por você e por mim. A história registra isso. Não dá para negar que Jesus esteve aqui e morreu
e ressuscitou. Falta só a parte mais fácil. Mas ainda falta você. Nessa noite de uma maneira especial, eu tenho um convite para você. Meu convite é para você que tem resistido aos chamados do Senhor. Eu tenho algumas pessoas que se tornaram minhas amigas, e que de repente eu comecei a sentir a falta delas aqui nas noites. Tem outros que vieram umas noites e outras, não interessa. O que interessa é que você está aqui. E o Senhor trouxe você e arrastou você aqui para arrancar você do lugar onde você está. O Senhor Jesus quer você com Ele lá naquele dia. Hoje, nesse momento especial, eu tenho um convite para aqueles que andam no vale da indecisão e ainda não se decidiram pelo batismo. O Senhor convida você agora. Se ainda não se entregou ao Senhor Jesus, esse é o momento. Talvez você diga, eu não estou preparado no momento agora, não tem problema. Mas você sente o desejo de vir para as águas batismais também? Então venha, é agora o momento. É agora, esse é o momento. Saia daí de onde você está, levante-se. Não interessa, não olha para quem está olhando dos lados, não. Saia daí e venha aqui. Deixa o Senhor carregar você. Deixa o Senhor trazer você aqui. Eu quero cantar a última música dessa noite. Ela fala da volta de Jesus. Nós vamos ter o batismo daqui a pouquinho. Hoje são 14, por isso eu estou chamando você aqui antes. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Você tem resistido. Deixa o Senhor trazer você. Esse apelo, esse convite é só para o batismo. Para você que deseja se entregar ao Senhor mesmo, de vez. Para você que olha para a sua vida e diz, Senhor, eu ainda não me vejo preparado, mas não tem problema. Espere você estar preparado para se entregar ao Senhor. Amém. E você nunca vai se entregar a Ele, porque existe alguém interessado em fazer com que você nunca se sinta preparado para isso. Satanás é essa pessoa. Enquanto eu canto a música, o Espírito toca em você. Você tem essa música para chegar aqui à frente. E se você já se entregou a Jesus, pegue na mão de quem está lutando e pergunte, você quer, eu vou com você. Você que está aí no seu auditório também, na igreja, faça isso, vá para a frente da tela. Nesse momento o Senhor olha para você e Ele quer tocar a sua vida também. Da galeria, de lá de baixo, venham para dentro da igreja. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor
som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém. Com certeza o Senhor toca a sua vida. Hoje é o momento, esse é o dia. Procure a igreja adventista mais próxima de você. Deixe o Senhor tomar conta da sua vida. Dá para a gente chegar bem pertinho aqui? Bem pertinho. Eu quero dizer um negócio para vocês. Quando a gente chega perto de Jesus e quando a gente aceita o convite dele, são muitas coisas que conspiram contra a gente, muitas. E essas coisas a gente vive no dia a dia. Mas existem muito mais coisas que conspiram a favor da gente. A alegria, e eu vou dizer para você, a paz que você vai sentir hoje, quando sair daqui desse lugar, ela é diferente de tudo que você já sentiu na sua vida. Quer ter essa paz de novo? Não esquece de voltar aqui. Vem buscar aqui. Aqui é a casa de Deus. E é impossível irmos à casa de Deus sem nos encontrarmos com o dono dela. Essa paz a gente só alcança aqui. Incline a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, seus filhinhos estão aqui, Senhor. Vê, Senhor. Valeu a pena aquele dia derramar o seu sangue na cruz. Vê, Senhor, o Senhor os enxergava desde aquele dia, desde antes de criar esse mundo, embora nós nem os conhecêssemos. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas envolvidas no trabalho aqui nesse lugar. Todas elas, Senhor, todas elas por trás das câmeras. As pessoas dessa igreja que incansavelmente, Senhor, têm trabalhado, vestido a sua camiseta branca,
ou sem uniforme, andando por esse lugar aqui, as pessoas nas igrejas espalhadas aí nos auditórios, os pastores envolvidos, a equipe técnica, todos, Senhor. Também nós nos sentimos felizes de ver que pessoas por quem nós oramos muito tempo antes desse evento acontecer, agora, Senhor, o Senhor as arrancou das suas casas, o Senhor as arrancou dos lugares onde estavam, o Senhor arrancou muitos deles dos problemas que tinham, e agora, Senhor, o Senhor os traz para a sua maravilhosa luz. Que amanhã possam se lembrar do compromisso que fizeram com o Senhor, com alegria e não com pesar, e que possam, Senhor, continuar estudando a sua palavra e sentir o gozo de quem se entregou ao Senhor. Toma essas vidas e a nossa também, Senhor. Precisamos do seu poder em nossa vida. Nos dizemos pastores, mas só Jesus é o pastor dos pastores. Guia-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor lhe abençoe e guarde, que o Senhor esteja com você, Ele sempre ilumine o seu caminho e que a paz